Olá pessoal, muito bem, então vamos iniciar aí a nossa série sobre Lean Construction e também sobre um novo termo que está surgindo no mercado aí complementando o termo Lean Construction, que é excelência operacional na construção, e nós vamos falar sobre os diversos temas, diversas metodologias, ferramentas. Eu vou trazer exemplos práticos aqui, exemplos de projetos, vou falar do que a gente tem feito aqui no IOPEX nesse mercado da construção nos últimos anos, vou falar sobre o nosso workbook, os próximos workbooks que a gente está para lançar aí nessa área de Lean Construction. Então vamos lá, nesse primeiro vídeo especial, até para começar essa série com o pé direito aí, eu gostaria de falar de uma maneira bastante resumida, simples e prática, como é que foi a evolução, né, do Lean Construction nesses últimos anos, desde a sua origem, o que ele veio passando e quais são as alterações, como é que ele está hoje aí em 2018, o que a gente entende como Lean Construction. Até porque muita gente, como vocês vão ver aí a partir desse vídeo, muita gente tem utilizado ainda esse termo de Lean Construction e entendido muito mal a parte de Lean Construction, ou excelência operacional na construção, como um termo complementar que a gente tem utilizado hoje em dia. Porque as pessoas acham que Lean Construction é fazer Lean Manufacturing ou Lean Production, ou apenas implementar o Lean na construção. Não é nada disso e é isso que a gente vai mostrar para vocês a partir dessa série aí de vídeos que a gente vai falar sobre Lean Construction a partir de hoje. Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre o Lean Construction, né? O termo Lean, na verdade, ele tem como base o famoso sistema Toyota de produção que veio lá do Japão, né? Que a partir de 1956, com os pioneiros aí Taiichi Ohno, Kishiro Toyoda e toda a sua equipe, né? Existiram aí diversos contribuintes que cunharam o termo sistema Toyota de produção e esse termo evoluiu, né? Incluiu pessoas aí como Shinji Shingo, que na verdade era um consultor, uma pessoa que participou muito desse desenvolvimento, o famoso pai aí da metodologia SMAD, né, de troca rápida de ferramentas, e diversas outras pessoas. Então, o sistema Toyota de produção foi criado, foi desenvolvido, e aí, a partir do sistema Toyota de produção, de todos os estudos que foram oriundos aí, né, de algo voltado para a indústria da automobilística, é que surgiu e veio evoluindo na implementação do Lean em diversas outras áreas, né? E aí, a partir do sistema Toyota de produção, no final das contas, o que se desenvolveu foi o que a gente chama até hoje, né? Diversas empresas ainda chamam de Lean System, porque até para não ficar sobre a ótica, né, da Toyota, né, que foi quem começou o desenvolvimento desse sistema, né, a gente acabou cunhando aí esse nome, essa nomenclatura Lean System, que quer dizer você ter um sistema enxuto desde as suas operações, envolvendo a estratégia, passando pela gestão e principalmente até a produção. Então, o Lean System, na verdade, é um sistema que você envolve toda a sua organização através de metodologias, de ferramentas, de práticas, de técnicas, para tornar a sua organização cada vez mais enxuta e cada vez mais rentável. É para isso que ele surgiu e é para isso que a gente o utiliza. Então, o que ele possui? Ele possui metodologias e ferramentas, né, que foram ao longo dos anos aí sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas e até mesmo adaptadas pela indústria automobilística para a melhoria dos processos e da performance, tanto das pessoas, né, nas suas atividades, porque as empresas são feitas de pessoas, os projetos são feitos de pessoas, quanto dos negócios, dos projetos e assim por diante. E aí, como é que foi que surgiu isso e como é que isso evoluiu ao longo do... Vamos explorar aí um pouquinho esse slide aí. Tá aqui do lado esquerdo, né, o sistema Toyota de produção surgiu e depois a gente acabou utilizando esse termo Lean Manufacturing, porque depois da Toyota utilizar, diversas outras empresas começaram a, entre aspas, copiar, aperfeiçoar e também desenvolver os seus próprios sistemas de produção baseados no sistema da Toyota. E esse mecanismo, esse sistema foi para os fornecedores automobilísticos.
a Europa desenvolveu, Volkswagen, Porsche, diversas outras empresas desenvolveram seus próprios sistemas, empresas americanas, empresas em diversos outros países na Ásia também, obviamente. E aí, depois que todo esse arcabouço, né, e transformou-se aí num sistema enxuto que as empresas, cada uma adaptou para o seu modo, para o seu mercado, esse sistema, né, que hoje também é chamado de Lean Management, que tem também a ver com a gestão, ele vai até a organização como um todo, né, parte dos processos administrativos, como compras, desenvolvimento, administração, planejamento e controle da produção, e outros dezenas de processos que também são de apoio ou administrativos. Então esse seria o Lean Management, né? Ou seja, um sistema maior, né? E cada empresa aí acaba chamando de um novo termo, dando o seu próprio termo, sistema Volkswagen de produção, sistema Porsche de produção, sistema X de produção. Então cada empresa acabou desenvolvendo o seu próprio sistema baseado nessas metodologias e ferramentas, e isso foi se alastrando pelo mundo, saindo da indústria automobilística e indo para os fornecedores, que aí foram também para os subfornecedores, foram para as outras indústrias, até chegar principalmente aí na indústria naval, na indústria eletroeletrônica, na indústria de equipamentos, na indústria de serviços e, obviamente, até um pouco mais tardio, né, a área de construção e a de saúde foram duas das áreas, e a de varejo também, obviamente, são três das áreas que o Lean acabou tendo menos foco, né, mais nos últimos 10 a 15 anos aí. E aí, na verdade, esses conceitos de Lean que foram introduzidos e desenvolvidos na indústria começaram a ser também introduzidos na construção. Obviamente, lá no início, tiveram que ser abstraídas e tiveram que ser adaptadas muitas metodologias, isso ainda é feito, né? Mas quando a gente tratava do Lean, introduzir o Lean na construção, quando a gente começou a fazer isso há muitos anos atrás, eu participei de diversas iniciativas, vou mostrar algumas coisas para vocês nos slides seguintes, a gente basicamente fazia Lean Manufacturing na construção, a gente adaptava as metodologias, a gente procurava entender como a construção trabalhava, até porque tinham poucos engenheiros civis nesse mecanismo de desenvolvimento metodológico, eram envolvidos muitos engenheiros de processo, engenheiros de produção que já estavam na indústria desenvolvendo o Lean e começaram a adaptar essas metodologias também na construção. Então tiveram que se abstrair, se adaptar muitas das metodologias, isso foi dando cada vez mais certo. Nos últimos 5 anos, muita coisa aconteceu, muitas metodologias próprias da área de construção foram desenvolvidas, obviamente, porque o mundo da construção ele é muito grande, ele é muito extenso, e aí resolveu-se investir também apenas na construção, já lançando mão aí do Lean, né, Manufacturing, ele já não é mais utilizado como era antigamente, com as mesmas metodologias, isso já não funciona tão bem quanto agora em 2018, que a gente já tem um arcabouço muito grande, muito novo de metodologias. Eu vou falar algumas delas daqui para frente e sobre algumas delas mais em detalhes nos próximos vídeos. E aí o que aconteceu, né? Como é que isso se deu na prática em relação ao Lean Construction? Em 1992, um cara chamado Koskela, ele na verdade ele publicou o que a gente chama de Technical Report nos Estados Unidos aí, a partir desse encontro, né? Technical Report número 72, onde ele falava do uso dos mecanismos do sistema de produção ou da gestão da produção dentro da construção. Então foi ele o primeiro, tecnicamente, que abriu, né, algo público através desse artigo, então ele ficou muito conhecido por aplicar e também escrever esse artigo falando da utilização do sistema de gestão da produção dentro da construção. Em 93 a gente teve aí um encontro, né, que até hoje ele existe, que é o IGLC, que é o International Group for Lean Construction. Eu já fui em alguns países, ele já aconteceu aqui no Brasil. Ele é muito importante porque é a partir desses encontros, né, do envolvimento das pessoas, tanto do mundo acadêmico quanto do mundo prático, o mundo da
da construção, o mundo empresarial, é que surgem as novas ideias, os novos estudos, o pessoal da academia vai para as obras testar o que foi desenvolvido, o pessoal das obras vai estudar na academia para se aperfeiçoar e esse relacionamento tem crescido cada vez mais. Em 94, duas pessoas, né, o Womack e o Jones, escreveram um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, e aí esse termo sistema de produção, na verdade, né, começou a ganhar fama através de um termo que eles criaram chamado Lean. Por isso que até hoje tem Lean na construção, Lean na manufatura, Lean Healthcare, que é o Lean na saúde, Lean no varejo e assim por diante. Então cunhou-se o termo Lean mais ou menos nessa época aí. E em 96 o Brasil, né, começou também a se envolver nesses meios acadêmicos e foram começando a se escrever os artigos, começando a se aplicar algumas coisas na prática aqui, as pessoas começaram, inclusive quem estava no exterior estudando o Lean aplicado na construção, começou a se escrever algumas coisas e dentro de mestrado, dentro de tese de doutorado, você também tem vários exercícios práticos para fazer, para você defender a sua tese, isso acabou vindo aqui também para o Brasil. Em 2000, a Europa e os Estados Unidos já tinham metodologias, algumas metodologias um pouco mais robustas, né, principalmente na área predial ou a área do que a gente chama de elementos repetitivos, né, a área de ferrovias, a área predial, a área de estrada, onde a obra ou o projeto possui elementos mais repetitivos, ou seja, faça atividades repetitivas por um maior período de tempo. Né, diferentemente de algumas obras, aí, por exemplo, estádio, onde você tem diferentes pedaços, né, da sua obra com diferentes ritmos de produção e assim por diante. Então você começou-se a aplicar, obviamente, na parte predial, que é uma parte mais repetitiva e teoricamente o Lean Construction é mais adaptável ou adaptável de uma maneira mais simples e mais rápida quando você tem uma obra de elementos repetitivos. Em 2004, Alemanha, Estados Unidos e Japão se juntaram aí alguns estudiosos num grande congresso que foi feito para se mostrar coisas realmente práticas, né? E aí o Lean Construction Institute dos Estados Unidos estava lá e foi aí que nasceu os encontros que são feitos até hoje. O Lean Construction Institute dos Estados Unidos organiza todo ano um encontro internacional, cada ano é em um país, já aconteceu aqui também no Brasil, inclusive foi um ano que eu tive a oportunidade de participar. Aí, a partir de 2006, né, até 2009, foram feitos alguns projetos aqui no Brasil de maneira um pouco mais prática, aí, na área predial, principalmente. Em 2010, eu tive a oportunidade de, quando eu saí da Porsche Consulting, eu era gerente lá, eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer o primeiro projeto de excelência operacional com Lean Construction na Arena da Amazônia. Foi um projeto em parceria com Andrade Gutierrez, muito interessante e que é considerado aí até hoje o primeiro projeto de Lean Construction e excelência operacional em grandes obras no Brasil. Isso está aí, eu vou mostrar daqui a pouquinho, está no meu workbook. Quem quiser conhecer o workbook e adquirir, eu vou mostrar o link para vocês daqui a pouquinho. Bom, aí quando eu ingressei, né, no quadro de consultores da Porsche Consult na Alemanha em 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar inicialmente com alguns projetos na saúde, vários projetos na indústria e começar a fazer os primeiros projetos aí na área de construção. Foi quando eu saí efetivamente de projetos em outras áreas, né, que a minha especialidade era obviamente o Lean, era obviamente melhoria de processo, parte estratégica e assim por diante, e a gente resolveu montar um grupo lá na Alemanha focado na parte de construção. Nós fizemos alguns projetos muito interessantes aí, e aí quando eu me tornei gerente de projetos, eu pude liderar pela primeira vez iniciativas, né, de pequenos e médios portes aí em alguns projetos, tanto na Ásia quanto na Europa, e também alguns grupos de estudo. A gente tinha lá grupos de estudos que envolvia pessoas de algumas partes do mundo para desenvolver metodologias e ferramentas que pudessem ser aplicadas nos projetos de clientes, obviamente, e que eram apresentados inclusive na academia. Foi quando eu tive a possibilidade de iniciar lá o meu mestrado. Em 2011, quando eu vim para o Brasil, abri a minha primeira empresa de consultoria aqui, a gente conseguiu fazer aí diversos contatos com construtoras grandes. Na época já se havia alguns projetos que estavam começando, né, com visão até de mais longo prazo aí para a Copa do Mundo de 2014. Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu disse, no projeto com Andrade Gutierrez
e em alguns outros projetos vários com Andrade Gutierrez, com diversos clientes aí. Isso aconteceu de uma maneira até muito rápida, né? 2011, 12, 13, 14, foram 4 anos de muitas atividades, de muitos projetos. O IOPEX chegou a fazer até 2015 aí quase 80 projetos, inclusive no exterior aqui na América Latina. Foi um ano muito rico, o IOPEX cresceu bastante e a gente ficou muito presente, cerca de 75 a 80% dos nossos projetos naquela época de 2011 até 2015 foram na área de construção. A gente fez saúde, a gente fez indústrias também, mas a gente resolveu focar na área de construção. Então a gente fez aí projeto com Andrade Gutierrez, com Odebrecht, com a OAS, com a Integra, com a Engevix, com a Carioca Engenharia, com a Invepar, com a Hortif do Brasil. Fizemos obras em áreas diferentes aí como construção de navios e transatlânticos, construção de portos, participando de obras em usinas, né, nuclear, termoelétrica, de rodovia, 2 estádios para a Copa do Mundo de 2014. Depois fizemos pontes e viadutos, canais, oleodutos, gasodutos e barragens. Participamos de projeto de obras ferroviárias, né? Isso nos deu experiência, inclusive, de exercitar. E foi nessas obras ferroviárias que, nessa época, que a gente começou a implementar cada vez mais uma metodologia que hoje, inclusive, eu apresentei no último congresso na Alemanha, ela é muito forte, chamada Programação do TACT, que eu vou falar dela mais para frente para vocês em outros vídeos. Fizemos terminais e plataformas petrolíferas, e aí muitos prédios, algumas casas, alguns condomínios, né, específicos, inclusive 2 projetos grandes assim na Argentina, que foram bem legais, assim, de condomínios lá, muito diferentes. E diversos projetos também em áreas de apoio ou áreas administrativas, como engenharia, suprimentos, manutenção, compras. Então a gente passou a usar o Lean Construction e os conceitos também que vieram lá do Lean, também nas áreas administrativas, envolvendo todo um projeto de toda uma obra, né? Isso até 2015 foi o que a gente focou. E aí lá naquela época, inclusive, teve um case muito importante, foi o case da implementação do Lean Construction da Excelência Operacional, que eu escrevi junto com o José Grageda e a Gláucia Alves, da Andrade Gutierrez. Foi uma obra assim magnífica, foi a primeira obra onde eu pude exercitar os conceitos de Lean Construction numa grande obra, né? Foram mais de 1 ano e meio de projeto, então foi um exercício de metodologias e ferramentas bastante rico e a gente aprendeu muito, né? Tanto nós do IOPEX lá na Arena da Amazônia com o pessoal da Andrade Gutierrez e vice-versa, e foi um projeto que acabou iniciando dentro da Andrade Gutierrez, inclusive, esse movimento da excelência operacional que perpetua até hoje, e as pessoas são treinadas. Nós fizemos qualificação de diversos multiplicadores e isso tem crescido cada vez mais, tanto na Andrade quanto na Odebrecht, quanto em algumas outras empresas pelas quais a gente passou, a Hortif do Brasil e assim por diante. Então foram 6 anos aí de muitas viagens, né, pelo Brasil e pelo exterior, bem como de muito exercício prático, né? O Lean, por mais que a gente estudasse, apresentasse fora, trouxesse pessoas para cá, eu trazia amigos meus da Alemanha para vir ver alguns projetos aqui, participar de algumas pequenas fases com a gente, para a gente trocar informação. Isso a gente bancava a vinda deles aqui, foi muito interessante. Então a gente pôde vivenciar, inclusive em outros países, muitas coisas práticas, e a gente conseguiu evoluir aí de 2015, 16 até 2018 em algumas metodologias. A gente tem ido para fora para trazer para cá coisas muito interessantes, coisas muito boas. Foi isso que deu origem, inclusive, ao nosso programa de Lean Construction Expert, que o IOPEX já está oferecendo agora. Eu já formei aí alguns consultores internos, a gente chama, ou tem outras empresas que chamam de multiplicadores, ou seja, pessoas profissionais que queiram aprender esse arcabouço de metodologias que não tem mais a ver com aquele Lean tradicional da manufatura. Pelo contrário, quem entrar no meu site, aí eu vou dar o endereço daqui a pouquinho, vai ver que o conteúdo é específico para a área de construção, com metodologias, templates prontos, modelos de quadro para serem implementados. Então a gente forma líderes, gestores e multiplicadores, aí, ou consultores internos em Lean Construction e excelência operacional, tanto dentro das empresas quanto aqui no IOPEX em Taubaté a gente oferece esses programas. O ano que vem a gente já está com um projeto aí de fazer esse programa se tornar online, para a gente conseguir levar para todo o Brasil, até mesmo o exterior. Então a gente já vamos ter novidade aí para vocês.
Então, desde 2015, o que eu tenho feito? Eu tenho participado de congressos internacionais, eu tenho procurado levar comigo alguns cases práticos de projetos que a gente já realizou aqui no Brasil, e o que eu mais tenho percebido é que muitas mudanças, tanto no fora do Brasil, que existem pessoas dedicadas ao estudo, ao desenvolvimento e à implementação do Lean Construction em obras, né, de médio, pequeno e grande porte fora do país, a gente vê aí uma evolução metodológica muito significativa nos projetos. Tanto que a gente está realizando, né, a gente procura trazer de fora, experimentar aqui também coisas novas, quanto as coisas que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que inclusive muitas delas não são feitas fora, né? Existem metodologias aí que a gente desenvolveu aqui no Brasil e que a gente tem levado para fora e tem sido vista aí com muito bons olhos. O Lean Construction, como eu disse, ele deixou de ser há muito tempo apenas a implementação do Lean Manufacturing, ou do Lean Production, ou do Lean System, como vocês queiram chamar, na construção. Mas esse é um tema que eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou falar exatamente quais são essas diferenças e as particularidades do Lean Manufacturing e esses diferenciais aí para o Lean na construção, para vocês verem que são absurdos. 2018, nós não estamos falando mais de fazer Lean na construção. Pelo contrário, o Lean Construction, ele adotou uma outra postura. Agora ele já tem, assim como o Lean Retail, que é o Lean no varejo, e o Lean Healthcare, ele já tem metodologias e ferramentas próprias, e atualmente o Lean Construction também já está nesse patamar. Se você quiser conhecer, seja o programa de Lean Construction Expert aqui do IOPEX ou outros programas, vale a pena, porque existe muita coisa nova que você, que é da área de construção, vai poder aprender, lidar, exercitar e implementar nos seus projetos, que com certeza vocês vão ganhar muito mais resultado do que fazer as obras da maneira como a gente sempre vem fazendo aí. Então é muito importante deixar isso claro, porque eu vejo, né, eu visito ainda alguns clientes, visito algumas obras, que existem diversas pessoas, diversas empresas no mercado de construção aqui no Brasil que ainda acham que implementar o Lean nas suas empresas ou o Lean nos seus projetos significa fazer o que era feito na indústria nas obras, né? Foi assim no início, porque se precisava adaptar muita coisa, né? Mas atualmente não é mais. Isso precisa ser deixado muito claro. Pelo contrário, né? Durante os últimos 5 anos, muitas metodologias foram criadas. Eu vou citar algumas aqui para vocês. O ciclo GPPC, que é uma metodologia que a gente acabou patenteando aí aqui no IOPEX, que é a mistura de 4 metodologias, na verdade: a gestão por processos, Pool Planning, programação do TART e controle da rotina. Existe o Last Planner do Lean Institute, existe o Lean Project Design, existe o Integrated Project Delivery, existe o BVC, que é o Best Value Procurement, estratégia de operações construtivas, estratégia de produção e logística para obras, a parte de logística integrada para construção, que envolve 3 estudos logísticos, né, que a gente implementa nos projetos, que é a parte de logística de abastecimento, como é que tudo chega, a logística interna, como é que isso distribui para a sua obra, independente do modelo de obra que você esteja fazendo e do tamanho da sua obra, e a logística de descarte. O BIM, né, que é o Building Information Model, e algumas outras novas metodologias que já estão no mercado. Então, se você ainda não conhece nenhuma dessas metodologias que eu falei anteriormente, vou repetir alguns nomes aqui: gestão por processos, Pool Planning, programação do TACT, controle da rotina, Last Planner System, Lean Project Design, Integrated Project Delivery, BVC, ou Best Value Procurement, Building Information Model e outras. Pode ter certeza que você ainda tem bastante conhecimento para adquirir em relação ao Lean Construction. Isso é bom, porque a gente está trazendo muitas coisas para o Brasil e a gente vai comunizar com vocês aqui bastante coisa, e é um potencial para você levar para a sua empresa, tornar um diferencial de conhecimento muito grande para você que nos assiste aqui e também resultados para os projetos que vocês estão fazendo. E é sobre essa nova ótica, sobre essa ótica das novas metodologias e ferramentas que eu venho trabalhando atualmente, né, 2018 aí, ou seja, procurando levar para os meus clientes tudo o que há de mais inovador no setor da construção em relação ao Lean Construction, que tem aí, assim como em outros países, né,
um parente, né, um novo parceiro, aí, como eu já falei no início do vídeo, chamado Excelência Operacional na Construção. Envolve coisas do Lean, mas envolve coisas de estratégia, de operações, de alguns outros temas, e as pessoas, principalmente fora do Brasil, que é de onde veio isso, adotaram esse termo de Operational Excellence para a construção, que o Lean Construction faz parte. Eu falarei sobre muitos desses temas nos próximos vídeos e espero que vocês estejam gostando e que possam contribuir também, seja comentando os meus vídeos, seja mandando as suas sugestões, seja entrando no site e vendo o que a gente tem publicado aí no nosso blog. E se você quiser conhecer e adquirir também o nosso workbook, saber mais sobre Lean Construction e excelência operacional na construção, acesse aí esse endereço, iopexbrasil.org/loja-virtual/workbook1, ou entre no nosso site, vá lá na nossa loja virtual que você vai ver o workbook já está à venda para você que quer receber em papel, em casa, certinho. A gente vai mandar para você pelo correio. É um workbook inovador no mercado e é o primeiro de uma série de workbooks que eu escrevi e que a gente vai lançar a partir de 2019 aí para vocês, tá ok? Essa é a carinha aí do nosso workbook. Ele tem essa capa, se você for lá na nossa loja virtual você vai poder ver. Ele tem esses capítulos, aqui são 11 capítulos bastante vastos aí, passando desde a introdução do Lean Construction, as particularidades da construção de um modelo, né, de se adotar o Lean Construction o Lean na construção, o modelo tradicional de construção, o Lean Construction em si, o modelo de excelência operacional na construção que a gente desenvolveu aqui no IOPEX e tem implementado em algumas obras, parte de gestão e sustentabilidade, como é que a gente começa a desenvolver um sistema de produção com base no Lean Construction para cada uma das empresas. Eu já fiz isso em algumas empresas aqui do Brasil, isso tem funcionado bastante, e também o futuro, né, do Lean Construction e da excelência operacional no Brasil, que é o que está acontecendo atualmente aí. Obviamente você também vai querer passar por ele, tá ok? Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, comentário, entre em contato conosco a partir do e-mail que eu vou te passar daqui a pouquinho, e vai ser um prazer tanto conhecê-lo por e-mail ou até mesmo se a gente tiver a oportunidade de se falar aí e quem sabe poder compartilhar com você bons conhecimentos. Tá aqui o nosso site www.iopexbrasil.org, o nosso blog é iopexbrasil.org/blog. Se você ainda não conhece aí o IOPEX nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook onde a gente também procura fazer postagens, temos o nosso Instagram e também o LinkedIn. E se você puder nos dar uma força aí, acessando o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, clica no sininho aí, que toda vez que nós pusermos um vídeo no canal, você vai receber automaticamente aí uma comunicação de um vídeo novo, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.